Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao canal Vinhos e Música. Eu sou o Flávio Boni. Hoje eu vou ensinar 10 palavras em inglês relacionadas ao mundo dos vinhos. Primeira palavra, vinho. Como que a gente fala vinho em inglês? Wine. W-I-N-E. O I tem o som de I e o W tem o som de U. Então, wine. A gente já falou why, né? Why? Wine. Aliás, tem algumas piadas em inglês, às vezes a pessoa fala, você quer tomar um vinho tal? E daí a pessoa responde, why not? Quer dizer, why, que é porque em inglês, mas ele soa como se fosse, por que não vinho? Uma coisa mais ou menos assim, né? Então, vinho, wine, why not? Pegaram? Se o vinho for branco, aí é só usar as cores, né? Branco em inglês é white, white wine. Se for tinto, tinto a gente usa a palavra vermelho em inglês, é red. O R ele tem o som mais, como se fosse o R no meio de palavras, né? Por exemplo, maravilhoso, mara. Então, o R no começo de palavras em inglês ele tem um som um pouco mais fraco, ele não é o som, por exemplo, Ferrari, não é o som de dois R's em português, né? Então você fala red wine, ok? Red wines, que é os vinhos tintos. E se for rosé, é a palavra rosé mesmo, mas aí tem um som meio rose wine. Para quem assistiu Titanic, né, a personagem principal, né, o nome dela era Rose, né, que lembra isso, lembra a cor rosa, a cor das rosas, né. Então rose wine, white wine, red wine, certo? E se for espumante? Espumante em geral, agora a segunda palavra, é a palavra sparkling. Então, sparkling wine, porque é o adjetivo que vem de sparkle. Sparkling wine é porque o espumante ele tem as borbulhas, tal, né? Então, sparkle em inglês quer dizer é, bem vivo, bem vívido. Por exemplo, às vezes uma criança que brinca muito, um cachorrinho, né? Mas aí tá, e também quer dizer às vezes cintilante. Então eu acho que tem essa ideia das borbulhas, né? De se festejar. Então, sparkling wine. Aí qualquer vinho que seja espumante. Então pode ser prosecco, champanhe. Claro que essas palavras são usadas aqui. Eu quero beber um champanhe, prosecco, cava, né, que é o espumante da Espanha, né? Então, Franciacorta, muito raro, né, que é um espumante lá de uma região da Itália. Então, se tem esses nomes específicos, claro que o pessoal usa, né, nomes às vezes italiano, espanhol e em francês. Então, se você quer beber um espumante em geral, você só fala sparkling wine, ok? Terceira palavra é taça de vinho. Como é que a gente fala taça, né? Taça de vinho. Aí wine glass, ok? Wine glass. E aí são as taças no geral. A única diferença, essa aqui que é a taça para espumante, que ela tem esse formato alongado, esse formato em flauta, ela é chamada flute, porque é flauta, já tem essa palavra em português acho que há mais de 300 anos. Eu vejo muita gente no Brasil, sommelier, usando a palavra flute para essa taça flute. Não precisa, pode falar taça flauta, já existe a palavra em português, ok? Não é muito comum, fica muito específico, assim, às vezes você falar taça flute não é muito comum, é um termo muito técnico aqui, geralmente o pessoal às vezes fala champagne glass, sparkling glass, para esse tipo de taça, que é a taça flauta, tem a palavra em inglês flute. Beleza, vamos para a próxima. Essa palavra, ela quer. Como é que é? É blend, é uma palavra que já é bem usada em português. Ela é usada em outras indústrias de bebidas alcoólicas, por exemplo, whisky, bourbon, porque eles fazem a mistura. Blend quer dizer mistura. Então, por exemplo, se você tem um blend de vinhos tintos, né? Red blend.
É isso, blending the wine. Para quem assiste ou assistiu aquele desenho Futurama, tem um personagem, um robô, que o nome dele é Blender. Então, blender é liquidificador em inglês, porque o liquidificador ele mistura coisas. Então, você tem corte, né, para vinho branco, para vinho tinto, pode até ter para rosé, um pouco mais raro, mas também tem. Então, quando você está misturando 2, 3 vinhos e tendo um blend, uma assemblagem, que é a palavra em inglês, o corte que a gente tem em português, a gente fala blend. Red blend para um corte de vinhos tintos, né? Ou às vezes você tem um tinto e um branco, mas ele fica com uma cara de tinto, isso é comum. É isso. White blend também, quando, por exemplo, você pode ter Pinot Noir com Chardonnay, que é um blend maravilhoso. E essa palavra já tem em português. Quando você está falando blend, você está falando que você está misturando. E tem a palavra em português, corte, do mundo dos vinhos, ok? Quinta palavra, como é que a gente fala safra, né? Por exemplo, sei lá, a safra de 2020, a safra de 2025, a safra do ano 2010, né? Safra em inglês é vintage. Então, você vai ter o ano, por exemplo, sei lá, 2020, 2020 vintage, ok? Se o vinho não for safrado, se ele não tiver, às vezes você está misturando 2 anos diferentes e aí você não pode colocar o ano da safra, né? Então aí é non-vintage. Ou então você vai ver no rótulo, você vai ver NV. Esse aqui, no caso, é um vinho brasileiro, então quando tem o ano, esse aqui tá 2021, então quer dizer safra, vintage, 2021, ok? Agora, um item muito importante, né, é saca-rolha. Como é que a gente fala saca-rolha? Saca-rolha a gente fala wine opener. Wine opener, ok? Abridor de garrafa, uma coisa assim. Então, saca-rolha wine opener. Não importa o modelo, pode ser esse aqui que é o de duas fases, né? Ele tem essas duas fases. Esse aqui é o de serviço, é o de sommelier, de garçom em restaurante, né? Ele é mais profissional porque ele cabe no bolso, ele é mais discreto, ele é pequenininho, muito prático. Então esse aqui é um wine opener. Esse outro aqui de alavanca, eu adoro esse aqui. Eu gosto de alavanca, esse aqui é até meio Halloween ou morceguinho. Esses são os meus preferidos. Também é wine opener. E se for o elétrico, opa, caiu a tampinha. Se for o elétrico, você só coloca elétrico no começo. Então, electric wine opener, pode ser wine opener também, não tem problema. Se você tiver um abridor, né, um saca-rolhas elétrico. Então é isso, wine opener. Já que estamos falando, né, de saca-rolhas, como é que a gente fala rolha, né? Rolha, a gente fala cork. Cork é sinônimo para bark. Bark é aquela superfície, você tem a árvore, né? A rolha ela é feita, né, de uma parte da casca da madeira, né, da árvore sobreiro, vem de Portugal, vem da Espanha. E aí tem todo um tratamento, né? Eles fazem os cortes, fazem o tratamento, então é cork. A rolha é cork. Se for a tampa de rosca, aí já vamos para a próxima palavra também. Se for a tampa de rosca, a gente chama screw cap. Cap é tampa e screw quer dizer rosquear em inglês. Por exemplo, tem screwdriver, né? Que é aquela ferramenta para você usar para tirar parafuso. Então, screw cap é quando tem vinho com tampa de rosca, ok? Screw cap. Você pode falar tampa de rosca, não precisa ficar falando screw cap aí no Brasil. E garrafa, né? Garrafa de vinho. Bottle, garrafa. Wine bottle, então garrafa de vinho, ok? Tanto faz, I want a wine bottle, I want a bottle. É isso. Bottle, wine bottle. Para fechar, a última palavra desse vídeo é vinícola. Como é que a gente pode falar vinícola? É winery. Então tem wine, winery. Vinícola, winery.
Então é comum se colocar o nome. Deixa eu usar essa aqui brasileira, por exemplo, se eu fosse traduzir essa vinícola Larentes, se eu estiver falando com norte-americano, eu falo Larentes, primeiro nome, Larentes Winery, ok? Larentes Winery. Vamos pensar uma marca famosa, a Opus One, os vinhos da Opus One chegou aí no Brasil. Então você fala Opus One Winery. Opus One Winery. Caymus Winery. É isso. Às vezes também usa a palavra vinhedo, que é vineyards, né? Às vezes tem, aí depende também da marca, depende, às vezes vai ter o nome, às vezes é vineyards, ok? Mas geralmente é winery. Então vinícola, winery. Tá certo, muito obrigado, espero que tenha ajudado. E são pequenas palavras, agora a partir de agora eu vou começar a colocar também conteúdo de vocabulário em inglês, ok? Muito obrigado, tchau, tchau, bebam com moderação e busquem conhecimento.